Como você pode se concentrar para incorporar? Vou passar aqui as questões técnicas, mas esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada. Então eu vou colocar aqui aparecendo na tela o cardzinho, vou colocar todas as informações e o link na descrição para que você possa ir na parte 1 desse vídeo. Na última videoaula, eu terminei dizendo de que você tem a técnica da imersão que é utilizada dentro da Umbanda. Nessa técnica de imersão, a gente consegue captar as energias dos guias. Então, a partir desse ponto, vamos continuar. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 24 anos dentro da religião, por aí mais ou menos. E eu ajudo você a conhecer a sua espiritualidade de forma técnica, muito pé no chão. Sim, com muita estrutura, mas também sem desvairar bastante, que é que nem muitos sacerdotes por aí gostam de fazer. Para quê? Para eles te terem na mão. Para que você fique com medo e para que você dependa dele. Então, aqui a gente vai num viés completamente diferente. E não esquece de me seguir, de deixar like, de compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas possam alcançar também. Deixa o hype no nosso vídeo para ajudar a gente a manter esse trabalho, né? Lembrando, é um trabalho, então a gente precisa da colaboração de você para que a gente consiga estruturar. E em breve vamos estar disponibilizando o portal Pérola Iemanjá, onde vai ter muita coisa bacana para você. Agora sim, então vamos para a sexta observação, o sexto bloco a respeito de como se concentrar para incorporar. O foco disso aqui era anular os sons externos, porque muitas vezes quando a gente está ali naquele processo de incorporação, passa o carro do ovo, passa o carro com um pancadão, passa a pessoa com a caixinha de som tocando funk, e isso acaba dispersando e a gente perde aquela concentração e perde então o foco na incorporação. E eu vou explicar então o que acontece durante a imersão. Durante a imersão, o campo energético da entidade específica ali da incorporação, ele se expande. E aí nessa expansão ele meio que começa a ter domínio sobre aquele ecossistema. Ele começa literalmente a comandar o ambiente, que no caso seria o terreiro, né, o mais apropriado. E então, depois desse processo, o médium que está ali afinizado com aquela vibração, começa a sentir como se o barulho externo tivesse sido neutralizado, como se ele tivesse sumido. Mas isso não quer dizer que ele propriamente sumiu. Na verdade, o que acontece é que a vibração interna daquele médium ficou mais forte. O barulho, o som interno fica mais alto do que aquela interferência externa. Para você poder comparar, a mesma coisa acontece quando a gente está escutando uma música, sabe? Um transe de uma música que a gente gosta muito. A gente acaba não escutando. Às vezes tem um entregador na porta da tua casa gritando, se esgoelando ali, chamando, mas você está tão naquela vibe da música que você acaba não percebendo essa influência externa. É o mesmo mecanismo. Isso acontece também quando a pessoa está orando de uma maneira muito profundamente. O som do mundo não desaparece. A única coisa que muda é a frequência que você está vibrando. E por isso também que dentro da gira, a imersão é o segredinho daqueles médiums que são mais experientes nesse processo. Eles não precisam tentar anular o som do mundo, porque eles já aprenderam a se unir com o som certo. Outro detalhe nisso daqui é você concentrar no toque do atabaque, na cadência do atabaque. Tum, tum, tá. Entendeu? Você vai sentindo, equilibra essa frequência com a sua frequência cardíaca. É surreal quando isso acontece. Mas vamos agora para algumas dicas que são muito importantes a respeito da parte física, da parte biológica. Não é somente a parte espiritual que tem que estar adequada dentro do desenvolvimento mediúnico com incorporação. A nossa mente tem que estar limpa, o nosso corpo tem que estar limpo, para que a gente consiga trazer esse equilíbrio necessário nesse momento. Porque olha só, pensa comigo, já é um momento crítico, um momento onde você vai perder o controle do seu corpo para que outra entidade, outra consciência consiga fazer o trabalho dela. É você se alinhando com uma energia que é totalmente diferente da sua, com uma energia que vai destoar. E lembra que energias distoantes, elas se agridem, mesmo que sutilmente. Isso pode acontecer com os nossos guias também. Então, o processo da incorporação é que nem o nascimento.
Ele é magnífico, ele é lindo, mas ele é doloroso, mas ele é desconfortável, mas ele pode trazer bastante incômodo, pode trazer também complicação. A gente tem que observar então que, como é um momento crítico, a gente tem que dar respaldo para esse momento. E esse respaldo a gente oferece como? Com nutrição, com pensamentos livres de densidades, de problemas, de preocupações, para que esse corpo esteja o mais suave possível, com mais paz possível, para que ele possa sim passar pelo processo da incorporação de uma maneira muito mais sutil. Tanto que a gente observa que as crianças, quando acontece o fenômeno da incorporação com elas, geralmente eles são muito menos tortuosos do que com adultos. Porque os adultos já carregam aquela coisa do problema da vida, de ter que solucionar problemas, do peso da vida adulta, dos boletos para pagar. A criança já não. Com a criança isso acontece de uma maneira muito mais suave, justamente porque é como se o corpo dela estivesse mais puro. Então, numa vibração mais elevada, mais suscetível para o processo do rito da incorporação. Basicamente, a incorporação precisa de concentração. E essa concentração também é uma concentração corporal. Postura, preparo e alimentação também vão fazer uma diferença absurda no processo da incorporação. Então, as partes físicas, que são partes que ajudam, são extremamente facilitadores do processo de incorporação. Primeiro, que muitas pessoas falaram que é pela questão da humildade, é muito bonito isso, e de fato pode até ser associado a esse fenômeno, mas os pés no chão têm um significado de expansão energética. Com os pés no chão, você firma o seu contato direto com a terra, com o solo, e o solo, ele é sagrado. E certa vez, Maria Padilha disse que o solo é a extensão do seu trabalho. A partir do momento que você está descalço, quando você põe o pé no chão, você não é mais só aquele corpo, você é todo o chão expandido, então a sua percepção fica expandida. E isso é um mecanismo completamente físico que ajuda no processo da incorporação. Você expande a sua energia. Com a energia mais expandida, você capta mais frequências, então isso favorece a incorporação. Outra coisa que também favorece o fluxo energético para a incorporação é a coluna ereta, do aspecto biológico. Assim, com a coluna arqueada, a gente está fechando os nossos canais energéticos, principalmente aqui dessa região, trazendo um bloqueio, né? É um fechamento. No processo de incorporação é importante que você se atente à postura, posicionar bem os ombros para trás, esticar bem todo o seu corpo, mas claro, se você fizer de uma maneira onde você vai estar contraindo para trás, essa contração vai criar um outro bloqueio que também tem que ser evitado. O equilíbrio, então mantenha a sua coluna ereta, mas de uma maneira confortável, onde você não tenha que fazer força para que você consiga sustentar essa posição. Outra estratégia é foco visual. Muitas vezes as pessoas têm receio de fechar os olhos, mas a recomendação aqui pra gente é fecha os olhos, porque o momento da incorporação é um momento de você olhar para dentro. E o melhor mecanismo de olhar para dentro é fechando os olhos. Mas, se você não quer fechar os olhos, você pode deixar os seus olhos fixos suavemente numa vela que esteja ali no congá. Essa vela que está ali no congá, fica com os olhos nela. Claro, de uma maneira que seja confortável. Se tiver uma vela mais distante, que for mais confortável pela questão da claridade, da luminosidade, escolhe essa vela mais distante. Não tem uma vela específica. Tem que ser a vela de Oxalá. Não. A chama da vela pode ser um instrumento de fixação para ajudar no processo da incorporação. E o que é muito importante, se você não faz o uso de café continuamente, evita utilizar o café no dia da gira. Se você não consome muito açúcar, evita de consumir o açúcar no dia da gira. E também evita de fazer um jejum muito prolongado antes do trabalho, caso você não tenha aí um tipo de padrão para isso, sabe? Por exemplo, assim, hoje eu decidi fazer um jejum intermitente na minha alimentação no dia da gira. Isso vai bagunçar o seu corpo e vai atrapalhar o processo da incorporação. E a respeito do café e do açúcar, a gente tem algumas observações que a gente coloca aqui, inclusive na nossa regra de conduta, na nossa cartilha, para quem está iniciando dentro do nosso terreiro. Se você faz o uso do café no dia do trabalho,
O que vai te trazer equilíbrio é você usar café. Se você toma café há 30 anos, todos os dias, daí no dia da gira você não tomar o café, isso vai trazer um descompasso, porque o seu corpo ele está habituado àquela cafeína. Agora, muito pelo contrário, uma pessoa que toma café assim uma vez no mês ou uma vez por semana, se essa pessoa toma café uma vez na semana, o ideal é que ela não tome café no dia que ela vai fazer a incorporação. É o equilíbrio. E o açúcar, a gente não percebe, tá? Mas eu posso falar com propriedade. Quando a gente não faz o uso do açúcar e de repente você coloca, ele é extremamente estimulante, tanto quanto o café. Por isso que, se você geralmente não consome açúcar, aí no fim de semana eu vou fazer o dia off da minha alimentação, então eu vou comer um bolo de chocolate com calda no dia da incorporação. Isso vai atrapalhar a sua incorporação, tá? Mas caso a caso, observa, porque às vezes pode ser que o seu corpo reaja bem. Então, na verdade qual que é o seu ponto de equilíbrio? O que interfere na sua incorporação e que pode atrapalhar o seu processo? Porque o corpo sob pressão, o corpo fora da sua rotina, ele gera uma tensão e a tensão acaba dispersando. Então aí você observa essa questão da cafeína, do açúcar, essa questão do jejum. Se você tiver com fome na hora do trabalho, isso vai descompensar o seu corpo e vai atrapalhar na incorporação. Quanto mais o seu corpo estiver confortável, mais a sua mente vai ficar firme, que vai favorecer essa incorporação. A gente também não pode negligenciar o poder da palavra. Muita gente não fala disso e também não sabe disso. Mas a questão é que a palavra também é troca de energia. Por isso que antes do terreiro, no nosso trabalho, a gente fala assim, nada de conversinha antes do trabalho. Deixa para conversar, para socializar, para confraternizar no final. É uma troca. Você já não conversou com alguém e quando você estava conversando com essa pessoa pareceu que a sua energia foi acabando e aí você ficou fraca, assim, você precisava deitar, você precisava dormir, porque você foi esgotado ou esgotada, literalmente? É a palavra. A palavra é uma porta de entrada. Ao mesmo momento que você está falando, a energia entra por esse canal. E você absorve a energia da outra pessoa. Tem como você bloquear, né, ritos para que você impeça disso acontecer, porque às vezes você trabalha lá num ambiente onde tem muitas pessoas, tem que conversar com muita vendedora, recepcionista, enfim, tem formas de você bloquear, mas no terreiro o ideal evita. É melhor, gente, deixa para o final. Não faça essa troca logo no começo e evite durante o dia todo quando você vai fazer a incorporação. A palavra tem poder, tem muito poder. Quantas vezes você já não viu alguém falando assim, aquilo ali, nossa, tem que tomar cuidado para aquilo não acontecer, daí pum, acontece. Que a gente fala assim, nossa, como que gorou aquilo ali, a menina gorou, jogou energia para isso acontecer. Por quê? Porque a palavra ela tem poder de fato. Mas você também pode utilizar o poder da palavra ao teu favor. E como que você pode fazer isso? Antes da incorporação, você pode repetir mentalmente ou repetir no seu dia a dia. Anota isso no seu diário mediúnico. Inclusive, se não faz parte da comunidade Caminhos do Axé, se achegue, entra na comunidade Caminhos do Axé para você saber muito mais a respeito de desenvolvimento, espiritualidade e Umbanda. Então, voltando, você vai repetir mentalmente ou em voz alta. Eu firmo o meu ori e eu entrego toda a minha atenção à minha entidade, ao meu guia. E tudo que é ruído se torna silêncio dentro de mim. Pode parecer besteira, mas com essa frase a gente está ativando o corpo mental, pressupondo que o seu corpo físico já esteja ok, que você tenha evitado ali substâncias que te trazem agitação, como café e açúcar, que você não tenha feito um jejum, mas tenha feito uma alimentação leve, que você tenha preparado o seu banho de ervas, tudo isso te preparou fisicamente. Você já fez a sua oração, acendeu sua vela para o seu anjo, tudo isso te estruturou espiritualmente. E agora, então, falando do corpo, do campo mental, você verbalizar, você faz com que isso alimente o campo mental com a mesma vibração de preparo para a incorporação. Bom, agora que tudo está esclarecido até aqui, vamos falar de alguns erros comuns que as pessoas cometem que eu quero sinalizar para você. Eu não aceito e abomino de todas as maneiras possíveis tentar forçar a incorporação na marra.
Ai, Pérola, mas aquela pessoa está muito tempo sem incorporar. Ok, sim, existem exceções, tá? Vou dizer como que a gente aplica aqui, para que você observe o que você julga correto, o que você não julga correto. O que eu digo a respeito de forçar? O forçar tá lá o médium de olhos fechados tentando. Aí vem a entidade chefe ou pai de santo, enfim, e começa a chacoalhar aquele médium, começa a dar tapinha na orelha, começa a dar tapinha na nuca, começa a rodar aquela pessoa freneticamente, começa a chacoalhar ela, chacoalha os ombros, chacoalha... Poxa, tá tentando forçar aquela incorporação. Quando você está ali no terreiro, você tem que também, no meu ponto de vista, é claro, respeitar aquele momento daquele médium. Muitas vezes essa agitação traz uma energia condizente com a agitação. E convenhamos, as entidades não são assim. Quem tem esse tipo de agitação ansiosa são espíritos densos. Não são os nossos guias, os nossos mentores, nossos Exus, pombagiras. A gente acaba atraindo uma energia que não é necessária. E isso acaba desconcentrando o médium. E a gente não pode esquecer que aquele médium, quando ele está no começo ou em qualquer etapa, ele tem a capacidade de incorporar qualquer qualidade de espírito. Principalmente se está no começo do desenvolvimento e aquela pessoa ainda não sabe alinhar a energia e a vibração dela, a propensão para quando ela perde a concentração com esse agitar, com rodando e tudo mais, a propensão dela incorporar um espírito ruim é muito maior do que incorporar a sua entidade. E acontece um certo atrito. Porque às vezes, para que aquele médium não incorpore um espírito ruim, a entidade acaba indo de supetão, sabe? E acaba trazendo aquele desconforto. Eu discordo. Se você não concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar, que é legal pra gente engrandecer. Então, nesse processo, é claro, dentro do nosso terreiro a gente coloca na cartilha assim, que a partir do momento que aquele médium assina o termo, né, coloca lá o nome do responsável do parente próximo e tudo mais, sabe? Coloca suas informações direitinho. A gente entende que a gente precisa sim retirar aquele médium da zona de conforto. Mas essa zona de conforto é aquela, porque, por exemplo, o que acontece muito? O médium entra. Daí fala assim, bora lá incorporar. Ah, não quero ir hoje. Daí tá bom, primeira vez a gente deixa não ir. Aí chega na outra semana, bora lá incorporar. Ah, não quero hoje. Daí tudo bem. 3 vezes... Tudo bem, a gente até deixa ele só ali cambonando e tudo mais tal. Mas quando chega ali um momento, a gente precisa tirar ele dessa zona de conforto. Se não tirar, ele não vai ter progresso. Então, a gente pega e retira ele dessa zona de conforto e fala assim, não, ó, hoje você vai ter que concentrar. A gente não vai chacoalhar, a gente não vai dar tapinha, a gente não vai ficar, sabe, cutucando ele. Mas ele vai ter que, no mínimo, fechar os olhos, pôr as suas mãozinhas assim, prostradas para cima, respirar fundo, se concentrar no atabaque e deixar fluir, no mínimo. É obrigatório incorporar? Não vai ser obrigatório, mas no mínimo ele precisa fazer esse processo de respiração, porque por mais que não aconteça a incorporação, isso já é um preparativo para o mental e para o espiritual, que vai fazer com que, por mais que seja um passinho pequenininho, ele vai ter dado outro passinho para frente. Outro erro comum, confundir tensão com foco. Por exemplo, ai meu Deus, olha atabaque, tô escutando atabaque. Gente, isso é tensão, isso não é foco. A energia da entidade, como eu disse, não é ansiosa. Então, quanto mais comportamentos ansiosos você tiver, mais você vai se afastar da energia da sua entidade. O foco é, concentra na respiração, concentra no som do atabaque, sem muita voz interior. Pode até ter uma ou outra voz interior, mas não pode ser essa tensão, essa voz. E isso também se estende para músculos, tá? Não, deixa eu estar aqui concentrado com a minha mão na posição certa. Isso não pode. Isso vai atrapalhar. Outro erro comum é querer se concentrar num silêncio absoluto. Isso não existe. Nunca vai acontecer de você ter um silêncio absoluto, a não ser que você vá para uma ilha deserta onde não exista nada, mas ainda assim vai ter o som do vento, o som dos pássaros, dos animais, que pode ser muito favorável para a incorporação. Mas para quem é ansiosa ou ansioso, isso já aconteceu comigo. O som do pássaro, aquele que grita, nossa, eu levei um susto quando eu estava tentando me concentrar. Então, não vai acontecer, tá? O que precisa acontecer é a mudança de foco e isso acontece internamente. Então, é algo que só você pode fazer. E o mais perigoso de tudo é
Treinar sem orientação. É importante que você esteja num terreiro, que você faça parte de uma corrente mediúnica. Isso é o mais seguro, é o mais usual. Mas, em contrapartida, eu trago a reflexão. Quando a Umbanda, a espiritualidade, os guias começaram a surgir no Brasil, não existia Umbanda. O que existiam eram médiums que não sabiam o que estava acontecendo, que estavam incorporando, que estavam mudando de personalidade. E isso acontecia dentro de suas casas, dentro de suas cozinhas. E assim que se iniciou a Umbanda. E se iniciou a construção dos primeiros terreiros de Umbanda. Dos sacerdotes de maior confiança que você vai ver, todos eles, os pais de santos deles, começaram incorporando em casa, na cozinha da sua casa, só com um copo de água e um pano branco na mesa. Foi essa ritualística. Porém, a gente sabe que existem vários fundamentos que ajudam na proteção e impedem que sua casa seja alvo de obsessão espiritual e perturbe a paz dentro do seu lar. Então, existe um equilíbrio que deve ser atingido. Por exemplo, hoje a gente, como sacerdote, a gente consegue fazer incorporação dentro de casa. E isso não desencadeia nada negativo dentro da nossa residência. A gente não tem brigas, a gente não tem desentendimentos. É claro, assim, como um casal que já está casado aqui há 25 anos, às vezes vai acontecer uns arranca-rabo, mas a gente que é casado há 25 anos, a gente briga o quê? Uma vez por ano? É uma coisa assim, uma vez por ano. Porque, obviamente, né, eu sempre tenho razão, então é bem fácil de estar argumentando. Então, assim, treino é treino, gira é gira. Na gira é mais seguro a princípio, tá? No treino, caso eventualmente vá acontecer uma incorporação em casa, você tem que compreender que uma das estruturas básicas são anjo da guarda firmado, Exu firmado, pombagira firmada. Básico para proteção. Isso você aprende a fazer dentro do Caminhos do Axé ou dentro do portal Pérola Iemanjá, que vai ser lançado em breve. Então, fica de olho, entra aqui no link Caminhos do Axé, que vou colocar o QR Code para ficar aparecendo o tempo inteiro aí na tela, enfim. Você vai precisar dessa estrutura. E também tem as limpezas que são importantes de fazer, banhos de ervas para o seu corpo e defumação para o ambiente. Tudo que eu te ensinei aqui é uma introdução. Isso daqui eu também vou criar esse conteúdo aprofundado para dentro do Caminhos do Axé. Pretendo liberar já semana que vem, onde eu vou estar explicando separadinho, tudo certinho, módulos, ordem cronológica, tudo estruturado, sem falar que dentro do Caminhos do Axé já tem as orientações do Anjo da Guarda, Exu, Pombagira, Herê, Preto Velho e Caboclo. Tudo bem estruturado para que aquele médium tenha firmeza e proteção necessária para fazer a incorporação, caso ele não tenha, né, um sacerdote e um terreiro. E essas são técnicas que você tem que praticar para que você fortaleça a sua espiritualidade, fortalecendo o seu foco e entendendo como que funciona o seu corpo e sentindo a existência do seu ori, porque isso é algo que a gente não sente quando a gente está começando, a existência do nosso ori. Você, depois de um tempo de práticas espirituais, você começa a entender a existência do ori. E é algo que realmente é só vivendo para que você possa entender. Então, dentro do Caminhos do Axé, além de tudo isso, da estruturação necessária, eu te mostro treinos de concentração vibracionais completos. Eu faço um passo a passo de imersão guiada, que eu já faço lá dentro para Exu, Pombagira, Herê, Preto Velho e Caboclo, e vou acrescentar outras entidades também. E também tem o protocolo de firmeza antes e depois da incorporação. E dentro do Caminhos do Axé eu te ensino a como sentir, não só como fazer. Essa é uma proposta que a gente tem lá, como sentir. E sempre tudo muito suave, sempre muito brando, para que você possa estimulando esse seu sentir. Não só, olha, você vai pegar a xícara e vai pôr a erva aqui dentro, entendeu? Não, eu faço você sentir, para você ter propriedade da sua espiritualidade. E o mais bonito disso tudo é que quando você aprende isso, você percebe que não é o mundo que precisa ficar em silêncio. É você que aprende a ouvir o mundo certo. A mediunidade é que nem uma música. Tem quem vive no barulho e tem quem aprende a dançar o som da alma. E só para completar, então, se você assistiu esse vídeo até aqui, se ele te ajudou, já comenta aqui embaixo. Eu escuto o som da minha alma.
Vamos manter essa corrente? E se você quer viver sua mediunidade, sua espiritualidade com equilíbrio, com consciência e com axé, vem comigo para dentro da comunidade do Caminhos do Axé. O link tá aqui embaixo na descrição. Axé, e que você sempre escute o som da sua luz. Beijos!